Boa noite aos encarnados e aos desencarnados aqui presentes. Boa noite aos ouvintes da Rádio Ismael, os nossos amigos que nos acompanham pela web. Nós estamos aqui com uma responsabilidade grande de trabalhar esse tema da educação moral dos filhos em um período de transição. E aí a gente vai buscar socorro, claro, naqueles educadores da doutrina espírita, os espíritos, mais particularmente a Joana de Ângeles, o Emmanuel, e também na codificação, para que a gente possa conversar sobre esse tema, não segundo o nosso entendimento, mas sim segundo a proposta dos espíritos, porque refletindo sobre o tema, quando estava preparando, eu fiquei a pensar a falta que a doutrina espírita fez na minha vida. No tempo em que eu não conhecia a doutrina espírita, o quanto ela teria sido maravilhosa se ela tivesse surgido lá no início, quando eu comecei a constituir minha família. Se bem que, graças a Deus, tudo caminha bem nela, mas teria um acréscimo muito maior. Mas ela está tendo uma importância muito grande na educação dos meus netos, na família que prossegue. Então, é um tema que, da minha responsabilidade mesmo, como diz Paulo, de mim mesmo nada posso. Mas o Senhor vai me fortalecer aqui e a gente vai conversar sobre esse tema. Nós estamos sendo alertados de que multidões de espíritos estão reencarnando no planeta com um compromisso sério e grave para essa hora de transição. E esses espíritos, quem são eles? Onde é que eles estão encarnando? Esses espíritos são os nossos filhos. Estão encarnando dentro das nossas casas. São os espíritos que nós estamos recebendo. E que a gente, de repente, não se deu conta ainda dessa realidade. De que estamos recebendo seres que estão vindo ao planeta com o compromisso de modificar esse planeta, de ajudar nessa transformação tão falada, tão aguardada, que é esse momento de transição que nós estamos vivendo. Então, nós estamos aqui com a missão de prepará-los para que eles tenham êxito nessa tarefa. E aí eu pergunto, nós estamos preparados para conduzir esses espíritos? Será que nós estamos com a capacidade de orientar, de conduzir esses espíritos nessa missão, de preparar essa nova humanidade? A gente precisa refletir sobre isso, porque é uma responsabilidade muito grande. A missão nos foi entregue não por acaso, porque Deus não convida um general sem capacidade para realizar uma tarefa. Então, de repente, nós temos todas as condições, mas será que a gente está fazendo bom uso delas? Será que a gente realmente está se apropriando dessas condições para realizar essa tarefa? Então, a nossa conversa de hoje, o sentido é que a gente possa perceber esse momento que nos foi dado nessa encarnação, de receber seres espirituais, porque é isso que os nossos filhos são. O Gibran diz muito bem que nossos filhos não são nossos filhos, né? São filhos da ânsia pela vida, que vêm através de nós, mas não são nossos. Então, nós somos apenas os arcos, que vamos pegar essas setas e lançar em que direção. Então, vamos refletir sobre isso. A Gênese, no item A Geração Nova, nos diz que essa geração que está vindo, ela já é uma geração que traz motivação para o próprio desenvolvimento intelecto-moral. Então, já é uma geração que vem preparada. Ela já tem a condição intelecto-moral. Se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas. Se observarmos bem os nossos jovens, a gente tem a mania de dizer que o jovem não tem juízo, que o jovem não está nem aí com a vida, mas a gente está focando de um lado que não é a realidade. O jovem de hoje, se a gente analisar bem, é um jovem diferente. É um jovem que já traz
muitos conhecimentos, uma inteligência assim. Olha, nós quando jovens, não faz tanto tempo assim, né? Mas a gente não tinha o conhecimento que essa geração tem hoje. A gente não tinha de maneira nenhuma. Nós não tínhamos as informações que eles têm, a facilidade de aprender, a facilidade de empreender, de fazer as coisas. Nós não tínhamos assim a oportunidade de estar trabalhando no campo do bem, de ser um jovem do bem, de estar ali, porque a vida da gente era tão diferente. E hoje a gente vê tanto isso. Então, esses jovens, como nos diz Kardec, eles já trazem motivação. Eles trazem motivação, mas eles vão necessitar de alguém que faça com que essa motivação gere algo de bom para a humanidade. Então, essa inteligência precoce precisa ser muito bem aproveitada, muito bem conduzida. O sentimento também inato do bem também precisa ser muito bem direcionado. E as crenças espiritualistas, essas sim, é que nós precisamos levar para o jovem, porque ele já tem um questionamento enorme quando você conversa, quando você senta para conversar com jovens. Os questionamentos que eles trazem, se a gente não estiver preparado, a gente trava na conversa e a gente diz assim, olha, eu vou procurar resposta para isso. Porque eles trazem assim, questionamentos muito profundos e muitas vezes respostas que surpreendem. Então, é uma geração que vem preparada. Está aí para promover essa mudança. Mas o que acontece? Qual é a estrutura da programação que nós organizamos aqui na Terra para esses jovens? E é isso que a gente precisa ficar atento, principalmente nós os pais. É algo muito imediatista. A gente se preocupa muito em dar o melhor colégio, em dar o melhor conhecimento, em dar a melhor condição social. Por quê? Porque tem que se dar bem, tem que ter uma boa profissão, tem que ganhar bastante dinheiro, tem que ser bem sucedido, tem que ser isso, senão não vai ser ninguém na sociedade. A gente se preocupa muito com isso. E hoje a coisa está tão séria que as crianças hoje não brincam mais, as crianças hoje não têm mais tempo para lazer, porque sai de uma escola para ir para outra escola, sai de um curso para ir para outro curso. Porque tem que aprender, porque tem que saber inglês, tem que saber isso, tem que fazer aquilo outro. E os consultórios estão assim, de crianças com depressão, entristecidas, sem motivação, porque não estão suportando a carga de obrigações, de responsabilidade que está sendo imposta, tudo com o objetivo de trabalhar aquela criatura para ela ser a melhor máquina do mercado. Na realidade, se a expressão é forte, me desculpem, mas é como eu vejo. E aí o que acontece? Lógico, é necessário que se prepare bem, porque a gente sabe que o mercado está aí. É necessário que esse jovem tenha todas essas habilidades, mas ele precisa também ser alguém consigo mesmo bem, estar tranquilo, estar sereno, ser um jovem equilibrado. Porque de que vai adiantar todas essas conquistas se esse jovem não sabe lidar consigo, não sabe lidar com o outro, vive amargurado, e aí os índices de suicídios estão aí, os índices de viciações, de problemas na família, porque esse jovem ele não está estruturado internamente. Então, é necessário, nos diz Joana de Ângeles, um programa que contemple o ser material e também o ser espiritual. E ela nos diz, indispensável o amor, o conhecimento e a disciplina. Então, veja bem, o amor não pode deixar de estar ausente disso. A gente diz, eu amo meu filho. Tudo bem, a gente ama. Mas como é que a gente demonstra esse amor? A gente coloca hoje as crianças muito cedo na escola. Hoje, até os programas que se organizam para essa situação, você colocar o bebê na escola e só pegar de noite. Porque as escolas estão se aprimorando para isso. E os pais ainda dizem assim, mas lá é muito bom, tem de tudo.
Eu vou poder trabalhar tranquilo, não vou ter a preocupação de deixar em casa com uma pessoa que não vai... Essa criança vai passar o dia inteiro fora do contato dos pais. Com o jovem também dessa forma. E aí a gente pega à noite, na hora de dar o lanche e botar para dormir. Porque a gente está cansado, também teve um dia difícil. E aí o amor que a gente tem é muito grande, mas em que momento esse amor vai ser demonstrado para essa criança? Porque amor a gente precisa demonstrar também. A gente precisa sentir. O conhecimento, eu acho que esse até que nem tanto, a gente não está assim muito defasado não. A gente já está dando até demais. Mas existe um conhecimento que a criança precisa adquirir que não é dado pela escola. E aí a gente vai já conversar sobre isso. E a disciplina, que é o terceiro item que a Joana nos chama a atenção. Como é que está a nossa disciplina? Como é que nós estamos com os nossos filhos? Às vezes a gente observa as crianças com um poder de mando sobre os pais, que é um negócio absurdo. A criança que determina os pais o que eles têm que fazer. E ai dos pais se não fizerem. Então depois os pais se surpreendem quando estão adultos e o filho não tem nenhum respeito, o filho não obedece, exige e ai do pai se não cumprir. Então essa disciplina que já começa desde bebezinho é algo que a gente precisa estudar. Então, dentro desse entendimento do amor, do conhecimento, da disciplina, eu penso, isso é uma opinião minha, mas é respaldado também pelos espíritos, que nós, os pais, precisamos conhecer mais sobre o nosso papel de pais e mães. A literatura está assim de informação, principalmente obras espíritas. Nós temos várias obras da Joana de Ângeles, que fala sobre a educação, né? Poderia citar aqui inúmeras. A gente saindo daqui tem uma livraria aí na entrada que favorece, né? Então a gente tem obras que têm informações que a gente desconhece e que vai nos ajudar na condução, na educação dessa família. Então aos pais de hoje é necessário também o conhecimento. A gente compra um aparelho doméstico e a gente quer ler como é que ele funciona. A gente precisa de um manual. Os nossos filhos não vêm com manual. Nenhum deles vem com manual. E a gente sabe perfeitamente que cada um que a gente tem é diferente do outro. Então, se viesse um manual para educar filho, não ia funcionar. Porque ia funcionar com A, mas não ia funcionar com B nem com C. Cada um é um espírito, com suas aquisições, e aí tem aquele que parece que já sabe tudo, você não precisa ensinar nada, tem aquele que não sabe fazer nada se você não estiver orientando, tem aquele que é rebelde demais, não quer orientação, e aí o pai precisa entender e precisa aprender como lidar com essas criaturas, de que forma conduzir cada uma. Então quem tem mais de um filho sabe disso. A gente não educa do mesmo jeito um filho. Daí muitas vezes queixas. Ah, que com fulaninho, né, apronta, faz isso, faz aquilo, você é todo carinho, você é todo não sei o quê. Comigo não é assim. Ele não entende que ele não precisa tanto disso. E que aquele que está desvirtuado é o que precisa de mais atenção, que precisa de mais carinho, de mais chamamento, né? E a Joana nos diz que somente assim, com amor, com conhecimento e com a disciplina, é que serão gravadas nestas almas as lições que elas deverão acompanhar para sempre. Então, nós temos um período para gravar isso nos nossos filhos, para que esse aprendizado possa acompanhá-los durante a vida. Então, o nosso projeto com os nossos filhos não pode prescindir da visão espiritual da vida, da realidade transpessoal dele mesmo. E aí eu pergunto, espiritualidade para nós, qual é o peso que tem na nossa família, na educação dos nossos filhos? Né? Eles sabem que são espíritos, eles sabem que reencarnaram aqui nesse planeta para um propósito, que eles têm habilidades, que eles têm capacidades, mas que eles podem desenvolver muito mais. Será que eles sabem disso? Então, o jovem precisa saber disso.
Porque todas as vezes que você conversa com um jovem, coloca esse ponto, eles arregalam o olho, como é que é. Quando a gente fala, você sabia que você é um espírito que já reencarnou várias vezes no planeta? E eles ficam, não. Como é que você sabe disso? Me perguntou uma vez. Eu disse, não, eu sei porque eu estudo a doutrina espírita e hoje eu tenho esse conhecimento. Mas a gente pode entender isso através do que a gente vive. E aí a gente vai conversar sobre reencarnação, aí a conversa não termina mais. Porque de repente surgem milhares de perguntas, de questionamentos, que eles querem entender. Então, o projeto deles não pode, de maneira nenhuma, a gente deixar de lado a realidade transpessoal deles. Eles têm que saber que são espíritos e que estão aqui na Terra por um propósito grandioso. Então, a educação tem que ter compromisso com a espiritualização, com a realidade de Deus, com a criação e a finalidade espiritual da existência humana. Tirar um tempo para esse filho ter um estudo sobre a espiritualidade. Porque se às vezes em casa eu não tenho essa orientação, às vezes em casa eu não sei passar essa orientação, eu posso encaminhá-lo para que ele vá receber essa orientação, para que ele possa ir em busca desses conhecimentos. Então nós temos que criar essa educação, um espaço para que eles também possam ser trabalhados. Agora, a educação no lar, nos diz o Espírito Emmanuel, o lar ainda é a melhor escola, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, é na escola que o ser recebe as bases do sentimento e do caráter. Não é na escola oficial como nós temos aí. É dentro do lar. É uma escola, uma verdadeira escola. E aí, ele diz, os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, na escola, os nossos filhos vão se intelectualizar, vão aprender sobre tudo que eles têm como currículo de matéria. Mas a educação é em casa, é no lar, sentimento é no lar. Agora estão surgindo cursos de felicidade, agora estão surgindo cursos de amor. Mas por quê? Porque a realidade está tão gritante, a falta está tão grande dessas informações nos jovens, que as universidades, as escolas estão assumindo a responsabilidade de ajudar até para terem melhores criaturas no dia a dia, no trabalho da educação que eles realizam. Mas a universidade, um ser humano intelectualizado, se ele não for moralizado, ele vai pegar tudo que ele recebeu de conhecimento e de informação e direcionar para coisas erradas. Então, a intelectualidade, a universidade, as escolas vão dar, mas a educação moral tem que ser em casa, tem que ser pelos pais. E é muito interessante, porque assim, antigamente, um menino se comportava mal na escola, e o professor dizia assim, teus pais não te dão educação, não? Hoje o menino não obedece aos pais, e o pai diz assim, vem cá, tu não está na escola, não te dão educação, não? Transferindo para a escola a responsabilidade que é deles, que não tem nada a ver com os pais. O Pierre Weil, no livro A Criança, o Lar e a Escola, diz o seguinte, no mundo inteiro está se passando um fenômeno muito sério e cujas consequências ainda não podem ser avaliadas inteiramente, o da transmissão progressiva dos poderes dos pais e da família para os mestres e a escola. Está acontecendo isso. A realidade é tão patente que estão aí as escolas de tempo integral, que já está começando com os bebês. Quanto mais tempo ficar na escola, mais bem educado ele vai ser. E quando é que ele vai conviver com a família? Quando é que ele vai conhecer a família na qual ele foi inserida? Como é que ele vai lidar com os problemas que vão surgir entre ele e o irmão, entre o pai e a mãe e tudo mais? Então vai ser um ser bem socializado na escola, mas que não tem
dentro de casa, nenhuma condição de sociabilidade com aqueles com que ele deve conviver. E aí ele diz, todas as experiências educacionais no sentido de substituir a família por internatos, cidades de crianças ou lares artificiais em pavilhões fracassaram, pois a família se revelou fator indispensável à educação da criança e, sobretudo, à sua estabilidade emocional. Então, é fracasso, sim. Vai sempre constatar a fragilidade daquele ser quando ele voltar para o ninho dele, quando ele tiver que conviver 24 horas com aquelas pessoas a quem ele foi chamado para, de repente, aparar as arestas, aprender a conviver, aprender a se perdoar e tudo mais. Então, a Joana, no livro Constelação Familiar, ela diz que a criança é uma argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro que lhe dará forma e conteúdo. Todos nós sabemos o que é uma argila, né? A gente pega a argila, ela é moldável, o oleiro, de acordo com a criatividade dele, ele molda um pote, uma travessa, um jarro, ele cria o que ele quer com aquela argila. E ela compara a criança a essa argila. E ela diz que esse oleiro hábil é o educador que deve modelar o ser digno social. E esse educador que a Joana fala não é o professor. O educador que deve modelar o ser social aqui, no caso, é o pai. Que vai pegar essa argilazinha, desde que recebe, vai moldá-la, para que ela se transforme naquele vaso, naquela arte que ele idealizou. E essa tarefa começa no berço, dizem os estudos de hoje, né? E não mais tarde. Aliás, existem estudos que já dizem que começa antes do berço, que começa na barriga, né? Que a criança já percebe dentro do ventre. Nós realizamos recentemente um estudo sobre a gestação, que foram alguns estudos que foram realizados, constataram que a criança que ouvia música quando estava no ventre materno, depois que nascia, ela se identificava com aquele som, ela se acalmava com aquela música, ela dormia com aquela música e ela desenvolvia um gosto musical. Que da mesma forma, quando a mãe se alimentava de determinadas coisas, gostava daquilo, a criança tinha a tendência também, depois que nascia, a querer gostar daquelas mesmas coisas. Isso comprovando que a educação dentro do ventre materno já é possível ser realizada. Mas a doutrina espírita diz assim, não, a educação tem que começar antes da gestação. Porque existe um período de preparação em que o espírito se aproxima do lar, que geralmente são os espíritos comprometidos com o casal, com as tarefas. Então a gente precisa se educar antes disso. A gente precisa conhecer o processo reencarnatório. A gente precisa saber como é que ele se dá. Quem são os espíritos que vão chegar ao nosso lar? Nós não vamos saber que esse meu filho é fulano, esse crânio é beltrano, mas a gente vai ter mais ou menos uma noção de por que os espíritos voltam, quais são as necessidades que eles têm, de que forma a gente pode contribuir para que esses espíritos sejam vitoriosos. Então, essa tarefa, segundo a doutrina espírita, ela pode começar bem antes. Se nós estamos, as mulheres, o casal, pensando em ter um filho, é bom começar a conhecer esse processo. É bom começar a se educar para que possa, ao acontecer a gravidez, já saber direcionar desde a gestação até o término da sua prova aqui na Terra, né? Emmanuel nos diz que aos 7 anos, até os 7 anos, o espírito ainda está em condições de assimilar algumas informações que a gente possa dar, porque ele ainda não está muito ligado à matéria, ele está mais ligado ao mundo espiritual. Então é um tempo que a espiritualidade nos deu para que a gente possa trabalhar com esse ser, para que ele possa assimilar, ele possa gravar nesse pendrivezinho zeradinho, limpinho que ele trouxe, algumas informações, porque vai chegar um momento em que ele vai retomar as aquisições dele do passado. E se esse pendrive estiver zerado, sem nenhuma orientação, sem nenhuma informação,
ele vai assimilar só o que vem do passado. Se a gente contribuir muito nesse período, quando ele for trazer a sua bagagem, esse pendrive vai estar da metade para lá de informação que ele adquiriu aqui, então pouca coisa ele vai assimilar do passado. Então a gente tem esse tempo. E esse tempo, o espírito, ele está mais acessível a mudanças. Eu lembro de alguns momentos na infância das minhas filhas, assim, começando a conhecer a doutrina espírita, de alguns processos que eu estava tendo dificuldade, em que eu recebi a orientação espiritual, e aqui eu passo para vocês, talvez muitos de vocês até já saibam, de conversar com o espírito da criança quando ela estivesse dormindo, logo que ela dormisse. Muita rebeldia, não conseguia organizar, não conseguia, não atendia isso e aquilo. E o irmão disse assim, minha filha, faça o seu evangelho antes de dormir, e logo que ele dormir, converse com ele em espírito. Porque o espírito vai assimilar. E não é que deu certo? Eu ficava ali, fazia o evangelho, quando ela dormia, aí eu sentava e conversava. Outro momento, outra oportunidade, você não encarnou por acaso, nós estamos aqui para lhe ajudar. Não pode ser dessa forma. Eu conversava com ela como se eu fosse conversar com ela encarnada, que ela não queria nem saber. Ah, não quero saber disso, não quero ouvir isso, não quero não sei o quê. O espírito ouvia tudo. E com o tempo, comecei a perceber realmente as mudanças. E essa receita eu já passei para netos, para pessoas que vêm conversar, e tem funcionado. Então, veja bem, é um período em que o espírito está em condições de assimilar. E a gente não pode perder essa oportunidade. No livro dos Espíritos, na questão 385, os Espíritos disseram a Kardec: não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Veja bem, o Evangelho diz, o Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Quem são esses Espíritos que a gente está recebendo? A gente recebe um bebezinho, um corpinho humildinho, tão inocente. Ninguém sabe quem são. Ninguém sabe o que pensam. Ninguém sabe o que eles têm realmente aqui, noção de realizar. Aí muitas vezes a gente se surpreende quando chegou a determinada idade e aquele bebezinho inocente se transforma em criaturas que trazem transtorno para a família. Porque não tenho dúvida de que aqueles seres que cometem crimes hediondos, na juventude ainda, menores de idade e tudo, nasceram bebezinhos como seres inocentes, que os pais olhavam e achavam que era uma coisinha inocente. Só que não aproveitaram bem a época, não observaram as tendências. E o que aconteceu na realidade? Quando esse espírito chegou o momento de ser senhor de si, ele só tinha a bagagem do passado. E aí as coisas ficaram difíceis, os dramas surgiram, e muitos pais disseram assim: foi sempre um menino muito difícil, nunca tive controle sobre ele. E a gente diz assim, como é que pode a gente ter um filho e não ter controle sobre ele? Será que a gente aproveitou bem esses momentos? Não estou criticando a criação de ninguém, não. Mas assim, será que a gente atentou bem para os sinais? O Evangelho não diz, desde criança, o Espírito manifesta as suas tendências e a gente tem que observar. E fazer como o jardineiro que vai lá e vai arrancando, à medida que vai nascendo os brotozinhos, que é para não prejudicar a planta. Então, os Espíritos dizem, embora possam parecer ingênuos puros, quase nunca o são. Claro, são Espíritos que já vivenciaram experiências, que têm passado, que têm realização. Muitos deles vêm cheios de ódio, de revolta, de desejo de vingança, às vezes até dentro da própria família. Daí as situações que a gente vê nos noticiários. E a gente precisa entender essa realidade espiritual se a gente quer modificar a nossa realidade em sociedade. Lares infelizes
não chegam a perturbar espíritos saudáveis que ali se encontram para resgatar, mas também para educar os pais e servir de exemplo para os irmãos e demais familiares. Um lar equilibrado vai auxiliar muito o espírito em desequilíbrio. Agora, um lar desequilibrado, ele não consegue desequilibrar um espírito que já tem a sua estrutura espiritual firmada, de forma que ele seja um espírito equilibrado, que ele seja um espírito senhor de si. O que é muito raro, né? Mas ele não vai, esse lar não vai. Por quê? Porque esse espírito, ele vai ser praticamente o pai dos pais. Ele vai ser o exemplo para os irmãos, ele vai ser aquele ser que tem uma maturidade que a gente diz assim, meu Deus, tão novo e já com tantas... É um espírito que, senhor de si, das suas conquistas. Ele reencarnou ali para aprender, mas também para auxiliar aquele grupo. Então, dificilmente isso vai acontecer, desse lar desequilibrado, perturbar esse espírito. Mas o que a gente sabe, que é quase que regra geral, é os lares desequilibrados perturbarem os espíritos que não têm ainda a estrutura espiritual. Quando a família oferece segurança e compreensão, amplia o grupo de relações sem rupturas domésticas, adicionando outras pessoas da mesma faixa etária e aspirações idênticas. Então, uma família equilibrada, uma família organizada, ela vai ajudar muitos filhos, porque ela vai ampliar muito o círculo de relação deles. De que forma? Vão ser aqueles pais que vão estar sempre conhecendo os amiguinhos. Quem são seus amiguinhos? Traga seus amiguinhos para cá, favorecendo que aquelas criaturas façam parte do convívio familiar, que aqueles jovens se sintam bem na companhia de outros jovens. E com isso a família tem como acompanhar, saber quem é aquele grupo que o meu filho frequenta, quem são os amiguinhos dele, quais são as influências que ele está recebendo. Se esse grupo não tem essa segurança, não tem essa compreensão, se o jovem sabe que Deus me livre de eu levar um amigo lá em casa, porque o que ele vai ver não vai ser bom, meus pais não se entendem, é uma bagunça, eu vou morrer de vergonha, eu vou isso, eu vou aquilo. Então ele vai procurar sempre relacionar-se da porta de casa para fora. E o que vai acontecer? Nós não vamos, na maioria das vezes, conhecer quem são os amigos deles, não vamos saber com quem anda, o que faz. E aí, de repente, o nosso filho muda o comportamento, muda as atitudes, de repente surgem os problemas e a gente não sabe nem de onde. E aí depois a gente diz assim, meu Deus, o que foi que eu fiz que deu errado? A gente não fez, na realidade. É isso? A Joana nos fala, aliás, aqui é no livro Sentimento, a Força do Espírito, que fala da educação do afeto, que é algo que a gente não pode deixar de trabalhar em família, essa educação do afeto, que é um dos pilares do desenvolvimento humano saudável. Porque nos dizem, essa é a equipe de Eurípides Bassanufo, que diz, os sentimentos gerenciam a vida do espírito e são responsáveis por todo o seu percurso mental. Sentimentos em desalinho são fontes causadoras de desvios que ocasionam prejuízo nas decisões do espírito e pedem reparação. Então, uma pessoa que não tem um sentimento equilibrado, com certeza, ele não vai gerenciar a sua vida bem. Uma pessoa que é irritada, que é agressiva, que não tem esse afeto, que não tem esse carinho, que não tem esse amor, que nunca soube o que foi isso, dificilmente ela vai ser uma pessoa afetiva na sua vida amorosa, em sociedade, seja lá o que for. Então, o afeto representa aquele tipo de energia que chega a nós como uma mensagem silenciosa de carinho. Uma mãe, e aqui eu vou me ater às mães, mas os pais e qualquer familiar não tem ideia da importância de um abraço no filho. Por que é que a misericórdia divina coloca esse serzinho desde pequenininho para estar ali no aconchego da mãe, abraçado? Observe uma criança abraçada com a mãe, para quem ela olha. A energia que ela recebe, o sentimento que ela recebe. Se ela é criada nesse tipo de energia, com certeza ela vai ser alguém que vai passar esse afeto com quem ela esteja. Se ela tem um relacionamento, ela tem aquele relacionamento amoroso, gostoso, respeitoso. Ela gosta daquele afeto, ela gosta de abraçar as pessoas. Ela se sente bem com isso. Se ela nunca recebeu isso, com certeza, dificilmente, a não ser que seja um espírito que já traga isso,
das experiências vividas, dificilmente ela vai ter essa condição de ter afeto por alguém. Então, pessoas que têm dificuldade em receber ou dar carinho possuem bloqueios psíquicos na área da afetividade. Alguém que nunca foi abraçado e que o abraço incomoda. A pessoa vai abraçar e ela se sente como que espetado, porque não teve ainda isso. E dificilmente não espera que ela chegue e dê um abraço, porque não é alguém. Às vezes as pessoas olham, acham distante, acham frio, mas não sabem na intimidade daquele ser por que ela é daquela forma. Então, muitos transtornos depressivos na infância têm relação com a ausência da mãe, do seu carinho, do seu contato físico, deixando a impressão de abandono. Uma criança que passa o dia sem ver os pais, não pense que na mente dela não está a imagem dos pais, não. O desejo de ver chegando, abraçando, de ficar com eles. Aí você imagina, os pais chegam e dizem assim, eu estou cansado, bora dormir. E essa criança vai se entristecendo. Essa criança vai adoecendo. Eu nunca esqueci de um dia que eu conversei com uma senhora, na época eu tinha livraria, e ela chegou pedindo um livro que auxiliasse na educação do seu filho. Aí eu perguntei, quantos anos o seu filho tem? Ela disse, 4 anos. Ela disse assim, eu estou tão preocupada com ele está tão rebelde. Aí eu disse, mas é muito próprio dessa idade, né? É bom observar. Ela disse, não, mas é muito grave o que ele fez. Ele deu um tapa na cara do pai dele, esses dias. Aí eu disse assim, mas sempre tem um contexto, né? Mas o que foi que houve? Por que ele deu esse tapa na cara do pai? Aí ela disse assim, ele é muito ocupado, ele passa o dia trabalhando e ele adora assistir o Jornal Nacional. Então, quando ele chegou em casa, ele sentou na frente da televisão, estava assistindo o jornal, e o menino veio e pulou no colo dele. E começou a querer brincar com ele. Ele dizia assim, não, meu filho, agora não, calma, papai está assistindo o jornal. E o menino vinha, ele, meu filho, agora não, eu estou assistindo o jornal. A criança deu um tapa na cara dele. Aí eu disse, está explicado, minha querida. Realmente vocês precisam buscar urgentemente algo que os eduque quanto a isso, porque a criança não está errada, não. Ela disse, ela não está errada, está, não. Ela estava buscando carinho, afeto, ela passou o dia esperando os pais. E ali foi uma resposta, como se dissesse assim, quer dizer que a TV é mais importante para você do que eu, pois fico com ela. Simplesmente isso. E a gente não tem noção o que aquele espírito vai gravar a partir daquele momento em si. Para recuperar esse carinho, para recuperar esse sentimento, de repente pode dar trabalho. Esse espírito pode levar para a vida uma rebeldia, de lá na frente ele ter ações assim, que até o prejudique, mas o sentimento era prejudicar ele, era chamar a atenção dele. A rebeldia era contra o próprio pai, por conta de atitudes dessa natureza. Outro item que não podemos esquecer para esse momento é a educação sexual, que a gente acha que não precisa. As escolas fazem isso. Mas a primeira educação sexual, nos diz Joana de Anjos, tem que partir dos pais. Só que nós temos um problema sério. Vocês sabem qual é? Nós pais temos educação sexual? A gente diz assim, eu nunca recebi de meus pais receberam. O que a gente está transmitindo para os filhos? Os filhos hoje, eles têm informação, eles abrem a internet, tem um mundo. Na escola eles recebem informação, conversando com os amigos eles têm informação, tudo. Só que em casa não se fala sobre isso. É um silêncio terrível. Os pais não comentam. E aí o que acontece? Os desequilíbrios começam a acontecer na vida sexual do jovem. Aí vem aborto, aí vem doenças transmissíveis, aí vem aquela criaturinha que tem inúmeros relacionamentos, porque como não tem afeto, como não tem educação moral, como não tem nada disso, usa o outro como se fosse um objeto, um instrumento, aí atrai obsessões. Então, uma série de problemas que a gente não tem ideia, porque os nossos filhos precisam dessa educação. Eles precisam entender que eles trazem em si um instrumento
que é um instrumento da vida, que é através do sexo que ele vai auxiliar no processo da humanidade, que ele vai receber os seus filhos, mas que o sexo é uma energia também que é criadora, que ele não precisa utilizar apenas na prática sexual, que tem que respeitar o ser que ele busca, porque ninguém fere o outro sem assumir um compromisso diante da lei. Então, sem esse conhecimento, não se respeita o outro pelas suas escolhas. E a gente sabe que cada um responde pelas suas necessidades. Nós não temos que estar julgando, condenando ninguém. Então, o Emmanuel nos diz que nós devemos, Emmanuel e Joana, essas questões precisam ser conversadas em casa. A gente tem um ambiente muito bom, a televisão. A televisão é uma aula de sexo desregrado que é um negócio absurdo. Os filhos da gente assistem tudo. E às vezes a gente está ali do lado assistindo também. E a gente não aproveita para dar aula da gente. E conversar. O que vocês acham disso? Vocês acham que está certa essa atitude desse rapaz com essa moça? Vocês acham que é assim que a gente deve agir com o outro ser humano? O que vocês acham disso e daquilo? A gente vai começar a perceber o pensamento dos nossos filhos. E dali pode gerar uma discussão. No Evangelho no Lar, a gente pode levar temas dessa natureza para conversar, aproveitar. E aí, como é que foi a semana? O que houve assim? Vocês ouviram falar naquele caso, daquele irmão que foi apedrejado por causa da sua condição sexual? O que vocês acham disso? E aí a gente vai saber como é que os filhos da gente veem a vida, como é que eles... Aquela menininha que cometeu aborto, teve uma questão aí, vocês souberam disso e tudo. E vamos ver o que os filhos da gente dizem. E vamos nos preparar para conversar com eles nesse sentido. E aí a gente começa a educar os nossos filhos. Educação. Porque é como se reproduz, como isso, como aquilo, de repente eles até aprendem na escola. Mas a gente precisa conversar sobre essa questão. Outra questão que a gente não pode deixar passar é a questão religiosa. Eu vou acelerar um pouquinho, nós estamos no nosso horário. A questão religiosa. A gente precisa, os nossos filhos precisam ter ensinamento religioso. Quando a gente fala em ensinamento religioso, a gente pensa assim, eu tenho que mandar ele para a igreja, eu tenho que mandar ele para o centro, eu tenho que mandar ele... Não é só isso. É lógico que é muito bom direcionar. Mas qual é o ensinamento religioso que eu tenho dentro da minha casa? Como é que eu converso com meus filhos com relação a isso? Quais são as minhas atitudes, as minhas práticas? Porque não adianta eu falar de caridade se é uma pessoa que não tem caridade. Porque os filhos observam. Ela disse que é para fazer isso e não faz. É muito comum, eu ouvi certa vez uma mãe dizer assim, fale baixo. E o filho olhou e disse, engraçado, você fala tão alto. Cadê a moral? Né? Então, sem isso, a gente não consegue de maneira nenhuma. Então, a gente tem que... A educação religiosa é nesse sentido. Se eu vou falar de crença em Deus, eu vou falar de fé em Deus, eu tenho que ter fé em Deus. Eu tenho que falar de Deus, das coisas que acontecem, de demonstrar para ele, saber que dificuldades acontecem na vida, que a gente tem que superar. Isso é religião. Isso é fé, isso é esclarecimento, isso é orientação. E a gente não pode dizer que não tem onde buscar isso. Porque a gente tem aí uma literatura extensa demais, demais. Outra coisa, o período que anunciado na Bíblia de vossos filhos e vossas filhas profetizarão e terão visões, chegou. Tem muito jovem aí despertando a mediunidade, justamente no período da adolescência, fazendo uma loucura na cabeça desse jovem, pegando influência de tudo quanto é jeito, não sabe se que ele não tem ideia de que sintoniza com outras mentes, com outros pensamentos, que se deixa influenciar, que isso ou que aquilo, e a gente precisa educar esses jovens com relação à mediunidade. Então, perceber nos nossos filhos os sinais e direcionar para que eles tenham orientação, porque muitos desses espíritos que estão desabrochando a mediunidade, eles trazem compromissos. Compromissos sérios assumidos na espiritualidade, inclusive que nós assumimos juntos e dissemos, vamos dar todo o suporte. Então, chegando a nossa vez, vamos cumprir o nosso trabalho.
E a questão do suicídio, né, que está surgindo muito entre os jovens. Um dos canais que a gente tem é a educação. A Joana diz que quando o lar se tornar a escola de real educação e a escola se transformar em um lar de formação moral e cultural, o suicídio vai ceder espaço à resistência espiritual. Então, quando os jovens souberem realmente quem são, de onde vêm, para onde vão, o que estão fazendo aqui, eles vão ter resistência espiritual diante dessa questão do suicídio. Tem outro itemzinho aqui final, a questão das mídias, né? Elas estão educando os nossos filhos. Tem pai que acha que deu um celular para o filho, não precisa mais se preocupar, porque lá tem tudo. Tem tudo. Tem tudo que é bom e tudo que não presta. E aí, o que nos dizem os espíritos? A mídia, desde os primeiros dias da infância, vem exercendo influência marcante e crescente. Por que desde os primeiros dias? Porque hoje é status nosso filho ter um celular. Para que uma criança de 3, 4 anos quer um celular? 5, 6 anos quer um celular? Porque celular, que eu saiba, é para ligar, é para você entrar em contato com alguém, para alguma coisa e tudo mais. Tudo bem que hoje já tem uns grupinhos de escola, de conversinha e tudo, mas precisa de uma vigilância, precisa de um acompanhamento. O Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: de um para outro momento, essas redes de comunicação social através da internet passaram a ser instrumento de relacionamentos e de advertências. Então, muito relacionamento, mas muita advertência. Vamos ter cuidado. Você sabe hoje que quando você coloca Google, se você botar, você quer saber o que é sexo masculino ou sexo feminino? Aí você bota sexo. O que vem? Para uma criança, está ali o mundo de pornografia, de 1001 coisas que você não queria que o seu filho visse, mas que ele vai ver na íntegra, tudo aquilo ali. Então, os pais têm que estar acompanhando, têm que saber o que é que os filhos estão vendo. Os pais, os educadores, né? Porque os espíritos disseram a Kardec que o progresso completo é o alvo. Mas, infelizmente, a gente só utiliza no primeiro momento para as coisas erradas, para o desequilíbrio, para o desregramento. Então, eu vou terminar aqui com uma mensagem que eu achei bem interessante, que diz respeito à criança. Mas antes, a mensagem do Evangelho, que São Agostinho nos diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, veja bem, não é só aquele filhinho, fruto do nosso amor que a gente queria, não. É uma alma que vem do espaço para progredir. E aproximar de Deus essa alma é a missão que nos está confiada. E cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, existe uma recompensa. É o que Jesus diz a cada um segundo as suas obras. De repente, essa recompensa pode ser o nosso filho desequilibrado de hoje, né? Que a gente desequilibrou no passado. E está aí o brinquedinho todo quebrado para a gente juntar as peças, organizar e colocar e melhorar as condições dele. O Espírito Meimei psicografou uma mensagem no dia 25 de novembro de 91, intitulada Apelo à Criança. Ela é muito interessante, diz o seguinte: chego ao mundo todos os dias em busca de refazimento e evolução. Carrego na alma chagas do passado, amortizadas pela esperança do recomeço, esquecidas no envoltório de um novo corpo. Então, todo dia nasce criança nesse planeta. E essas crianças, esses seres, chegam aqui em busca de refazimento e de evolução. E trazem as chagas do passado. Né? Entretanto, quanto mais conto com a tua ajuda para me erguer à altura da tarefa que trago, da prova que planejei ou da missão a mim outorgada, eis que te vejo de mãos vazias para me amparar. Os pais estão de mãos vazias para amparar essas crianças. Quantas vezes me deixas na companhia das ruas, me abandonas à míngua de tudo, sem que eu tenha boca para pedir socorro, sem que eu tenha mãos para buscar sustento, sem que eu tenha o espírito preparado para poder vencer a mim mesmo.
Quantas outras me empanturras de fantasias malsãs, de ambições perniciosas, criando-me em castelos de egoísmo e indiferença, em completo menosprezo pelo solo da minha alma. Então, ou se abandona, deixa entregue às ruas, a ser criada praticamente pela sociedade, no mundo aí onde a criança não tem estrutura de viver, ou a gente enche os filhos da gente de coisas, de egoísmo, e aquela criança fica, com certeza, com o solo da alma, como ele diz aqui, em completo abandono. Pobre ou rica, tenho sofrido a violência determinada pela lei do mais forte. Punem-me antes que eu tenha plena consciência do que seja culpa. Moldam-me à força do chinelo e da coação, como se a educação de que necessito fosse mera domesticação. Então, educar não é fácil. É repetitivo, é esforço. E às vezes quer se educar com a chinela. E isso não educa, com certeza. Por isso que eu digo, vamos ler, vamos ver, tem ensinamentos para a vida. Pobre ou rica, tenho sido explorada em minha inocência de espírito adormecido em sua maturidade. E sou desde cedo convocada à mentira, desde cedo instigada à sensualidade sem propósito, desde cedo acometida pelas doenças sociais de todas as camadas. Quando você diz assim, diga que eu não estou, está ensinando a criança a mentir. Porque a criança ela é verdadeira demais. Ela aprende a mentir com a gente. A partir daquele momento ela diz, então já posso, isso eu posso fazer. E também instigada à sensualidade. Porque veja bem, antigamente as crianças se vestiam muito bem. Hoje você olha para uma criança de 2, 3 anos, parece a Anitta. Você olha e diz assim, meu Deus do céu, isso é roupa que se vista numa criança. E aí você não quer que o olho mau de uma criatura doente olhe para aquela criança e tenha uma visão distorcida daquilo ali. Basta ler a obra de Divaldo Franco sobre sexo, que eu esqueci agora o nome, que ele fala que muitos pedófilos no momento do sono são levados para uma comunidade onde lá são mostrados anões vestidos de crianças e impregnam na mente deles aquela imagem para quando eles despertarem, eles buscarem as crianças para a prática sexual. É um hipnotismo, uma obsessão durante o sono. E aí a criatura acorda com aquele poder mental, com aquela coisa. Aí encontra a nossa filhinha toda de Anitta. Uma criança que... Aí hoje em dia você olha na internet, você fica besta, as criancinhas tudo assim. Não sei o quê, não sabe nem o que é aquilo. Mas estão fazendo, porque é o que os pais fazem, é o que... Você chega num ambiente, um dia desses eu estava num ambiente, e eu, minha gente, eu sou muito inferior, porque eu parei para ficar olhando. A pessoa parecia que não se dava conta. Em meio a um absurdo de gente, ela mudava de lugar, todo instante sorria, fazia a foto na selfie, e olhava, ia para outro canto. E eu fiquei, meu Deus, a criatura não se dá conta que está parecendo assim gente doido. E doida eu que estava prestando atenção naquela situação, né? Então, as crianças observam. E daqui a pouco elas estão fazendo a mesma coisa. Principalmente os espíritos que estão aí, doidos para já chegar à idade adulta, porque são espíritos já muito vividos, estão naquele corpinho ali segurando, mas louco para já chegar à maioridade, começam a assimilar rapidamente essas cores dos adultos, né? E, no entanto, cara adulto, que pensas do futuro se não voltas teu olhar benevolente para mim, a criança? Que mundo transformado pretendes, se não te lanças com todo o arrojo de tua alma à minha educação? O que a gente está esperando? Somos tantas nesse planeta em transição. Estamos vindo em massa, em busca de uma oportunidade de ascensão, demandando o privilégio de colaborar contigo na construção de um amanhã mais sorridente. Então estão vindo em massa. Peço-te, não me esqueças, pois sou teu filho, teu aluno, teu neto,
Sempre teu irmão pedindo apenas a cota de amor e paciência de que preciso para me fazer homem de bem e companheiro do teu ideal. Então não são só os nossos filhos, são os filhos das outras mães, são os nossos netos, são os nossos alunos, são toda e qualquer criança que a gente encontre pela vida, pela frente, que a gente tem o dever, tem a obrigação de zelar por esses seres, para que eles cumpram realmente aquilo que se propuseram para essa encarnação e para que a gente possa ter o mais rápido possível esse planeta transformado, que todo dia a gente se queixa porque o mundo ruim, mas eu tenho uma triste notícia para nós, aliás, boa. Se a gente não mudar o planeta, ele não vai mudar não, de jeito nenhum. A nossa atmosfera está repleta de entidades em desequilíbrio que só se encontram ali porque estão vinculados aos nossos pensamentos. Se a gente pensasse bem, se a gente vibrasse bem, elas não tinham a que se vincular, não. Não existia essa atmosfera em torno da Terra, não. Então a gente diz assim, está assim de obsessor, do lado de cá ou do lado de lá? Né? Vamos cumprir nossa parte. Obrigada.